Bem, estamos de volta e nesse bloco você vai conhecer um pouco mais da carreira de Cláudio Nina e a sua evolução na arquitetura do Amazonas. Cláudio, pensando um pouco na sua carreira, são quase 30 anos aí de batalha. Quase? Já passei disso, amigo, já passei. Parece, Já né? passei, já. Já passei bastante disso, eu estou bem mais longe do que isso. Então, um balanço dessa carreira... Olha, Fred, é tal história, né? A gente vai juntando os pedaços ao longo da vida. Eu comecei a trabalhar oficialmente em 1972. Então, por isso eu estou dizendo que já tem um tempinho aí. Em 72 eu comecei ainda como desenhista na Gráfica Baiense, lá no Rio. E nessa época eu era estudante da minha saudosa Escola Nacional de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aquela escola que fica, hoje é Museu Nacional de Belas Artes, que é bem no centro do Rio, aí da Rio Branco, Araújo de Porto Alegre, de frente para o Teatro Municipal, vizinho da Biblioteca Nacional ainda, né? Naquele centro nevrálgico do Rio de Janeiro, onde você respira arte, respirava cultura, respirava turma, professores excelentes. Então, De onde saíram grandes mestres, eu fiquei né? cinco períodos. Dos oito períodos que eram previstos para o meu curso, eu fiquei 5, depois então fui fazer arquitetura. Eu comecei a trabalhar com arquitetura em escritório de arquitetura e comecei em 75. E aqui em Manaus eu voltei para cá em 79 e abri meu escritório, a Módulo Arquitetura, em 80. Né? Foi quando a gente realmente começou a trabalhar profissionalmente como arquiteto, assinar meus projetos e tudo mais. Então, de qualquer maneira, são mais de 40 anos já de estrada, aí você lidando com essas coisas. E cheguei justamente nessa época da mudança aqui em Manaus. Já não cheguei do auge da Zona Franca, mas cheguei no tempo onde a cidade estava começando a mudar por causa da Zona Franca. Porque até então a cidade existente acomodou a Zona Franca. Do meu trabalho, um dos trabalhos que eu mais gosto, por exemplo, é o Pinóquio. Pinóquio foi meu primeiro contrato realmente aqui em Manaus, foi o Pinóquio, 1980. É uma escola que se mantém até hoje. Se mantém, já educou gerações, já tem gerações de netos já no Pinóquio, rodando, e ela cumpre a sua função, né? Então, ou seja, quando você consegue nesse meio fazer algumas coisas, mas no geral fica muito difícil, você contribui alguma coisa, mas você influir, por exemplo, Efigênio Salles, sem falsa modéstia, eu costumo dizer que loteamento em Manaus é antes do Efigênio Salles e depois do Efigênio Salles, do condomínio Efigênio Salles. Então não tem, é antes e depois, até antes você se fazia de um jeito, depois se fazia do outro. Então essas pequenas contribuições me orgulham, profissionalmente me orgulham, porque eu sei que uma vez passado por aqui, eu não passei em branco, por mais que as pessoas não lembrem, mas eu contribuí, eu ajudei as pessoas a verem as coisas de uma forma diferente, né? Uma forma de educar, uma outra constituição de ambiente para educar, uma outra constituição de ambiente para morar e por aí vai. Então existem projetos assim que são significativos, né? Mas no mais, para ser bastante honesto, a gente se defende. A gente se defende porque então, a gente vai falar já dessa defesa daqui a pouco. A gente vai parar um pouquinho para respirar e tomar uma água, porque é muita história para contar. E tenho certeza que você está curtindo muito essa entrevista. A gente volta daqui a pouco com o programa D&D.